Ok. Temos aqui um branco com a base da casta mais típica da região da Vidigueira, que é o Antão Vaz, complementada por duas outras castas que fazem aqui um papel, embora quantitativamente menor, na qualidade são igualmente importantes, que é o roupeiro com um aroma característico, um aroma frutado muito característico, e o arinto, que lhe consegue transmitir uma frescura que é imprescindível hoje em dia nos vinhos, e tanto mais nos vinhos da Vidigueira, uma região já de si muito quente, e que o arinto pode complementar e dar-lhe uma vivacidade natural que é imprescindível hoje em dia para um vinho ser apetecível e equilibrado no mercado de hoje. É um vinho com uma cor amarelo citrino, frutado de média intensidade aromática e onde se destaca, acima de tudo, o seu corpo por se demonstrar uma estrutura e um volume que lhe confere uma persistência apreciável e que, de certa forma, se destaca daquilo que se vê hoje no mercado. Portanto, é um vinho com interesse, muito polivalente do ponto de vista gastronómico, onde permite que nós o bebamos sem estar a comer sequer, portanto, numa conversa descontraída ao longo de uma tarde. Com os amigos, com esplanada. Hoje foi aqui provado isso mesmo, com uma série de amigos, e que, acima de tudo, numa palavra se pode dizer que é um vinho muito agradável. Muito bem, amigos, dizer-vos só que este Pousio 2009 teve, portanto, o selo de boa compra da revista dos vinhos, portanto, dizer-vos que tem uma relação preço-qualidade muito interessante e, de facto, tivemos aqui a oportunidade hoje de o provar e a opinião foi realmente unânime no sentido de termos aqui um vinho de boa qualidade a um preço muito interessante. De seguida, então, fomos para o Pousio Rosé. Ok. O Pousio Rosé, como eu tive a oportunidade já de explicar, surgiu de uma constatação que nós tivemos ao longo de vários anos, em que um dos talhões de vinho, nomeadamente o talhão de Alforcheiro, era consistentemente o tinto mais aromático, mas menos estruturado que nós tínhamos na cata. E daí surgiu a ideia, se nós temos um tinto muito aromático e simultaneamente leve na boca, isto está nitidamente ele por si só a indicar-nos o caminho que é fazer um bom rosé. Essa foi a base do raciocínio. Depois pensámos, bom, para termos a certeza de conseguirmos ter um produto consistente, estruturado e com alguma longevidade, vamos juntar ao Alforcheiro uma casta consagrada, que foi a Touriga Nacional. E assim foi, portanto pensou-se e fez-se. O primeiro Pousio Rosé nasceu em 2008, esta é a segunda edição, até agora com bastante sucesso, portanto um Alforcheiro Touriga Nacional, onde a cor é sempre apontada aqui para um vermelho morango, como estão aqui a ver, uma cor moderna. A própria rotulagem é diferente do resto da gama, porque nós pretendemos aqui atingir um mercado mais moderno, mais jovem. Mais jovem. Exatamente, com uma imagem mais descontraída. A prova dele é uma prova interessante, com uma fruta intensa e exuberante logo à primeira prova de copo, portanto com frutos vermelhos mas leves, do género morango, da cereja, um bocadinho de ginja, e depois uma boca, novamente no seguimento do resto da gama, uma boca consistente, fresca, com ataque fresco, mas ao mesmo tempo volumoso, untuoso, até a deixar umas certas impressões de gordura no fim de prova. É de todos o vinho que mais apto a beber sem comida, portanto ele é mesmo adaptado a uma bebida só por si, portanto sem comida nenhuma, mas isso não quer dizer que não seja inviável o consumo deste vinho com um prato de uma comida mais leve, e agora que estamos a entrar numa altura mais quente do ano, uma altura propícia para os rosés. É a mesma altura de excelência dos rosés e dos brancos. Os tintos também têm o seu lugar, mas o rosé aqui poderá ter um destaque interessante. As massas, umas saladas, as carnes grelhadas, tudo refeições isto. mais ligeiras. Refeições mais ligeiras, o rosé é um bom acompanhamento até de excelência para este tipo de pratos. Muito bem. E então, para finalizar, temos então aqui o Pousio Tinto 2008, que eu ressalvo já que este sim já está com o selo de boa compra também, portanto mais um vinho com uma boa relação preço-qualidade.
poder-se ver logo aqui pela imagem que é a garrafa que já está aberta e quase vazia, portanto é um bom indicador. É bom sinal, é bom sinal. É um sinal de que realmente teve boa apreciação pelos presentes aqui hoje, que a garrafa está mesmo vazia. Este é o melhor indicador possível da qualidade do produto. Portanto, em termos de castas, temos aqui novamente uma base tradicional, portanto uma trincadeira com a liga de Boucher, mas depois aqui sim já a entrada das novas vinhas em produção a trazer a modernidade para a nossa gama, e aqui estou a falar de mais de 50% do equipamento aqui contido nesta garrafa, que é o Syrah. Foi o primeiro ano em que pudemos ter um Syrah em quantidade e em qualidade suficiente para podermos engarrafar. Perdão. E aqui se nota bem a presença desta casta neste vinho alentejano. É um vinho com um aroma logo bastante penetrante, com muita fruta bastante madura, alguns balsâmicos, uma madeira muito bem integrada, transmite em boca uma estrutura e montuosidade sem pesar, como a colega estava a falar há pouco, portanto sem ser cansativo, sem ser demasiado pesado, portanto um vinho elegante, integrado, equilibrado e bastante polivalente para nível de consumo, para todas as ocasiões quase. Desde hoje aqui, tipo cocktail, até uma refeição com uma carne mais condimentada, tudo isto tem lugar para este vinho. Escasso, eventualmente, com queijo também, se casará bem. Um queijo curado, acima de tudo, queijos curados, e tem aqui lugar, alguns enchidos menos condimentados, pratos de carne, alguns peixes de forno também podem entrar aqui com este vinho. Tem uma maridagem bastante vasta. Sim, é um vinho bastante interessante, e a opinião hoje foi realmente essa. De facto, é um vinho com uma qualidade de preço muito boa. Convido-os todos a provar, de facto está bastante interessante para o segmento, muito bom, muito bom. Pronto, amigo, tivemos hoje então aqui a Herdade Monte Ribeira com a linha Pousi, portanto existem outras linhas dentro da Herdade, hoje optámos por esta porque de facto nos parece ser uma relação preço-qualidade muito boa, e hoje o público também procura vinhos nesse segmento, e de facto penso que foi bastante conseguido. Portanto, Nuno, resta-me agradecer um pequeno brinde. Muito obrigado. Amigos, Obrigado nós. Até à próxima. Voltaremos daqui a 15 dias com a nova prova. Até à próxima. Obrigado. Saúde.